Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Nessa noite, quero trazer uma palavra para os irmãos que se encontram em 1 Reis. Primeira Reis 2, versículo 2, capítulo 1. Nessa noite, culto de campanha, paz de joelhos, todos em pé. Nessa noite eu quero trazer uma palavra para os irmãos que tem como tema dessa palavra reajuste. Nessa noite vamos falar sobre reajuste. E aqui, na palavra do Senhor, 1 Reis, Davi vai passar algumas instruções para o seu filho Salomão. Amém? 1 Reis 2:1 diz assim: quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige, onde os seus caminhos, obedeça aos decretos do Senhor e os mandamentos e as suas ordenanças, como testemunhas conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer. Por isso, quero que faça. O Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma. Você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, a Ti me entrego esse momento, Deus, da palavra ao Senhor. Me conduz, ó Deus, para a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor, Deus. Que a palavra que sai da minha boca pode atingir os corações nessa noite, ó Deus, trazer mudança, trazer restauração, trazer transformação, Deus. Que uma semente plantada possa germinar dentro dos corações, ó Deus. Quem está aqui presencialmente, quem está nos assistindo, ó Deus, também online, ó Deus. O Senhor possa abençoar cada um, para que seja feita a Tua vontade nessa noite, ó Deus. Eu te entrego esse momento a Ti, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Pode se sentar. Nessa palavra aqui, a gente vê Davi já nos últimos dias de vida. O rei Davi, já nos seus últimos dias de vida, prestes a morrer. E ele dá algumas instruções para o seu filho Salomão, que ia ser aquele que ia reinar no seu lugar. E ele deixa bem claro algumas ordenanças para Salomão. Ele deixa algumas regras, algumas coisas que ele deveria fazer para ter sucesso no seu reinado. Para que nós possamos ter sucesso na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, devemos seguir algumas ordenanças de Deus, algumas instruções que Deus deixou através da palavra. O diabo, nesse século, mudou o seu alvo de ataque. E infelizmente ele tem atacado crianças, adolescentes e jovens. Se alguém aqui tem um filho, mesmo que não tenha um filho, é filho. Então essa palavra para todos nós, como pai e como filho. Eu tenho 3 filhos na minha casa, e o papel do pai é instruir o caminho correto que o filho tem que andar.
Aqui Davi instruiu ele, deu algumas instruções para ele ter sucesso no seu reinado. Para nosso filho, os nossos filhos ter sucesso na vida, devemos dar instruções para ele do caminho que ele deve andar. Aqui Davi deixa bem claro que Salomão tinha que obedecer às leis de Deus, as leis que Deus levantou através de Moisés. Tinha que obedecer a Deus sobre todas as coisas, para que o reinado dele seja próspero, para que a casa dele seja próspera. Tinha que seguir as leis de Moisés, tinha que seguir a palavra de Deus, tinha que seguir os mandamentos que Deus deixou. E hoje não é diferente para nós. Precisamos ensinar aos nossos filhos o caminho que deve andar, para que quando ele crescer, ele não mude esse caminho. Mas se algo acontecer dele mudar, você tem a consciência limpa que você fez enquanto ele ainda era pequeno. Davi foi considerado o pior pai que existiu na Bíblia. Se você for ler a história do que aconteceu no reinado de Davi, você vai ver que um outro filho dele se levantou para tomar o trono dele. Um outro filho dele deitou com a própria irmã. A gente vai ver cada coisa que aconteceu, mas Deus ainda disse que Davi era um homem segundo o coração dele, porque ele se aquebrantava, ele se humilhava, ele se entregava, ele rasgava as suas vestes e se entregava de coração e alma para Deus. Mas no finalzinho dos seus dias aqui na terra, ele deixou essa instrução, que Salomão tinha que obedecer ao Senhor, o seu Deus. Deus tem que ser Senhor sobre as nossas vidas. Deus tem que ser Senhor dentro da nossa casa, para que nossos filhos vejam a nossa vida como testemunha. Não adianta a gente ganhar o mundo lá fora e perder quem está dentro da nossa casa. O diabo tem lutado para destruir a família. A família foi destruída por Deus, foi criada por Deus. E o diabo tem como alvo destruir isso, atacar os filhos, atacar a próxima geração. Nós já estamos vivendo a nossa geração. Os nossos filhos, no meu caso, eu tenho uma filha mais velha de 6 anos, uma de 10 e um de 1 ano. Eles são a próxima geração. E o diabo tem tentado atacar essa futura geração para destruir. Se a gente for ver lá fora, na Europa, eles já têm conseguido atingir a próxima geração. Se a gente vê milhares de igrejas na Europa deixaram de ser igreja, viraram bares, viraram boates. Na Coreia do Sul, teve um grande avivamento naquele lugar, onde igrejas tinham em torno de 800 a 1.000 pessoas fazendo culto, num único culto. E infelizmente, tem se esfriado, porque o diabo tem atacado as próximas gerações. Davi deixou bem claro algumas regras, instruções que Salomão tinha que fazer. Nós devemos deixar instruções para os nossos filhos, para eles saberem o caminho que eles devem andar, os mandamentos que eles devem seguir. Hoje ninguém é salvo somente pela lei, mas pela graça de Jesus. Será que temos falado de Jesus para os nossos filhos? O diabo tem atacado na internet os nossos filhos. A gente vê aplicativos que têm algoritmos que têm entrado nos celulares dos nossos filhos para destruir os nossos filhos, para atacar os nossos filhos.
Tem um jogo chamado Roblox. Esse jogo, saiu uma matéria recentemente, vou até ler aqui para vocês. Roblox é acusado de expor crianças a predadores sexuais. Um jogo de crianças, de adolescentes que jogam esse jogo. Tem adultos entrando nesses jogos, endemoniados entrando nesses jogos para atacar as nossas crianças, para destruir as nossas crianças. Tem um filme chamado Som da Liberdade. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista esse filme. O diabo tem atacado as nossas futuras gerações. Esse filme, Som da Liberdade, foi criticado, foi até proibido de passar em alguns aplicativos de streaming. Não conseguiram passar. Cinemas aqui no Brasil foram raros que teve uma sala para passar esse filme, que mostra o abuso sexual sobre criança, sequestro de criança. Pessoas endemoniadas, pessoas doentes têm atacado as nossas crianças, o futuro do nosso Brasil, do nosso país, do nosso mundo. O diabo não está para brincar. O papel dele é esse: destruir e conseguir o máximo que ele puder. E se a gente, como pais e mães, der liberdade para isso, vai entrar dentro da nossa casa. Temos que tomar cuidado com o que os nossos filhos assistem na internet, no YouTube, no TikTok, principalmente no TikTok, que tem um algoritmo que mostra muitas coisas sexuais para as crianças. Sabe quando você está conversando com alguém, você fala sobre algo, você abre o seu celular e aparece aquilo que você acabou de falar? Parece que até que o celular estava te ouvindo. Já foi comprovado, o TikTok tem um alto nível de algoritmo que entende muitas das coisas que você procura. O TikTok é chinês, nem existe na China o TikTok, é proibido lá. É um outro aplicativo que eles usam para você ver o nível. Temos que tomar cuidado daquilo que nossos filhos assistem na internet. Porque a internet é muito ampla, é muito aberta. E às vezes ele é criança demais. Não tem uma mentalidade formada ainda. E o diabo está para destruir as famílias. Se deixarmos, o diabo vai destruir a nossa família. Devemos sempre seguir os mandamentos de Deus, sempre buscar e obedecer os mandamentos do Senhor. Devemos sempre mostrar instruções de Jesus para os nossos filhos. A minha filha tem 6 anos, ela ama assistir The Chosen. Se você não conhece, é uma série. The Chosen, Os Escolhidos, mostra a passagem de Jesus aqui na terra. Tem no aplicativo deles e tem na Netflix também. É muito bom que os nossos filhos se interajam com isso. Eles têm que ser crianças, eles têm que continuar brincando, se divertindo, estudar, mas temos que tomar cuidado. Não estou falando que você deve proibir o seu filho de assistir algum vídeo, mas você tem que estar ali olhando o que ele está fazendo. Hoje em dia existe uma conta no Google que você consegue bloquear o que ele quer baixar os aplicativos. Só consegue abaixar com a autorização do administrador. É uma maneira de restringir os acessos dos nossos filhos. É uma maneira de cuidar dos nossos filhos. Devemos sempre manter as instruções. Devemos sempre manter os nossos filhos no caminho correto.
Por volta de mais ou menos um ano atrás, eu estava desviado, seria numa igreja. Eu e minha esposa estavam procurando um lugar. E o que fez eu procurar mais de Deus foi meus filhos que estão crescendo. Porque o mundo lá fora não está fácil. Imagine sem Deus. Eles foram a motivação de eu voltar à casa do Senhor, para instruir o caminho que eles devem andar, instruir aonde eles devem permanecer firmes, aonde eles devem permanecer sempre, mesmo nos momentos de dores, de luta, de perseguição, de guerras, de batalha. Devemos permanecermos firmes na presença de Deus, pois o diabo está esperando só uma brecha. O diabo só está esperando a gente desviar o olhar para Cristo só um minuto. Pedro estava olhando para Cristo, andando sobre as águas. Ele olhou para os lados, ele olhou para a tempestade, ele sentiu medo e começou a afundar. Devemos manter os nossos olhares sempre para o nosso alvo, Jesus. Devemos sempre manter os nossos olhares para Cristo e ensinar os nossos filhos a manter essa direção a Deus. Os nossos filhos não se desviam somente dentro de uma faculdade, na escola, no trabalho. Temos que tomar cuidado com o que a gente fala na mesa onde nós estamos jantando. Temos que tomar cuidado das coisas que nós falamos dentro do carro. Os nossos filhos estão na parte de trás ouvindo. Porque infelizmente as pessoas têm esse costume. Temos que tomar cuidado para os nossos filhos não ouvirem. Imagine nossos filhos, adolescentes que têm mais entendimento, ouvindo você metendo um pau, falando mal da igreja, falando mal das pessoas. Seus filhos estão ouvindo. Chega uma certa idade que eles não vão querer mais dar ouvido para o que você está falando. Se você não dá um testemunho certo, correto para eles, eles vão sair, porque esse mundo lá fora tem um banquete enorme esperando por eles. São tentações momentâneas, mas são essas tentações que os jovens adolescentes buscam. Eu fui líder de jovens por 2 anos. E o diabo continua atacando essas próximas gerações. Ele continua atacando para destruir. A palavra de Deus diz que os jovens são fortes, que Deus fez os jovens fortes, só que infelizmente eles estão gastando as energias dele lá fora. Jovens devem se apaixonar por Cristo. Adolescentes e jovens que estão aqui nessa noite, você deve se apaixonar por Cristo. Você deve amar Cristo Jesus sobre todas as coisas. Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo o que você precisa. Ele sabe de todas as coisas. Ele é Senhor. Ele deve ser o Senhor da sua vida. Devemos manter firmes na palavra do Senhor. Devemos seguir firmes nas ordenanças de Deus. Se estamos fracos, que estamos, igual a letra da canção, Deus me ama. Devemos sempre manter-nos seguindo a Ele, pois Ele nos ama. Ele nos ama. Mesmo que a gente tenha
saindo do foco que é Cristo. Devemos voltar para Ele. Devemos voltar para Jesus. Devemos corrigir o nosso percurso e voltar para o Senhor. Porque Ele é o único que é digno da nossa vida. O Senhor Deus é o único digno. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o Criador da nossa vida. Não sabemos o dia de amanhã. Somente Ele sabe. Devemos mantermos nas instruções do Senhor. Abre sua Bíblia em Apocalipse 2. Apocalipse 2, 4. Amém? Todo mundo achou? Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa no seu favor: você odeia as práticas do Nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, o que está no paraíso de Deus. João escreveu esse livro de Apocalipse e Deus deu 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. Essa carta é para a igreja de Éfeso. Éfeso, no começo, no princípio, seguia ali tudo que Paulo tinha deixado. Paulo evangelizou, Paulo pregou por alguns anos sobre aquela cidade. E aquela cidade cresceu pelo amor de Cristo, seguiu as ordenanças de Cristo. Mas depois de alguns anos, vemos aqui em Apocalipse que João, através de Jesus, deixou destinar essa carta. E eu quero trazer para nós nessa noite. Aqui na palavra de Deus diz que você abandonou o seu primeiro amor. Muitos de nós têm abandonado o primeiro amor de Deus. É diferente da gente esquecer ou de ser roubado. Aqui a palavra de Deus diz que nós abandonamos o primeiro amor. A igreja abandonou o primeiro amor. E aqui Jesus, através dessa carta, deixa bem claro que devemos voltar ao princípio do primeiro amor. Voltar àquilo que queimava dentro do nosso coração, aquilo que nós fazíamos que era para Deus e para as pessoas, que queimava dentro de nós. Devemos voltar para esse primeiro amor. Sabe aonde você esqueceu? Você deve voltar a buscar esse primeiro amor. Voltar a buscar as coisas do reino de Deus, não as coisas dessa terra que é passageira. Devemos ensinar os nossos filhos a buscar o reino de Deus, pois o reino de Deus devemos buscar em primeiro lugar.
voltar para o princípio, voltar para aquilo que queimava dentro de nós, aquilo que a gente fazia no passado, que queimava dentro de nós. Nós tínhamos prazer de fazer a obra de Deus. Devemos voltar a ter prazer, e voltar a fazer as coisas de Deus. Não podemos deixar o diabo tirar o nosso foco, que é Cristo. Lembre, o seu foco aqui na terra não são pessoas, não são bens materiais, mas é Cristo Jesus. A expressão tirar do seu lugar o teu castiçal pode ser explicado como uma ameaça ou advertência de que algo será retirado ou deslocado da sua posição original. Temos que tomar cuidado para Deus não tirar aquilo que nós já temos hoje, não tirar porque nós abandonamos a Ele. Todos nós tentamos destituir-nos da qual estamos, mas somente através de Cristo temos uma aliança de novo com Deus. Não são pessoas que fazem essa aliança de novo com Deus, é somente Cristo. Lembre-se disso. Volte ao primeiro amor. Volte a praticar tudo que você praticava no princípio. Sabe quando você tinha acabado de converter? Os primeiros meses de conversão, fazia tudo. Muitas das vezes até brigava para fazer algo. Estava ali sempre querendo fazer mais para Deus. Evangelizava, falava de Cristo, fazia as coisas dentro da igreja, praticava o amor. Devemos voltar ao princípio de tudo. Esse é o perigo. Devemos tomar cuidado, pois o diabo não está brincando. O diabo está pertinho de nós, está rodeando essa terra. Ele só espera uma brecha, ele só espera um vacilo. Devemos tomar cuidado com nossos filhos. Devemos mostrar esse amor que temos para os nossos filhos, para eles seguirem esse caminho. Temos que tomar cuidado para não desviarmos dos nossos filhos. Mas, Pai, se eles crescerem, se é tão grande, vocês ensinaram o caminho, tenha consciência em paz, que o melhor você fez para ensinar ele. Se você ensinou ele como criança, mas ele cresceu, tenha consciência tranquila do Senhor, continua orando, continua buscando o Senhor para ele, que um dia ele voltará. Devemos buscar sempre por nossa família, por nossos filhos, para nossas esposas, para nossos maridos. Devemos buscar o Senhor sobre todas as coisas, para que Deus possa guardar a nossa casa, possa guardar a nossa família. E aqui a palavra de Deus diz no 7, versículo 7: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aqui ele não está falando que dará algo aqui nessa terra, porque aqui é passageiro, mas na vida eterna, no paraíso do Senhor, junto com Deus. É lá o nosso galardão, é lá que teremos a nossa recompensa
da vida eterna. Temos que tomar cuidado, porque o diabo não está brincando. Temos que tomar cuidado, porque ele está perto. Não devemos fechar os nossos olhos para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Temos que vigiar, cuidar. Temos que manter-nos firmes na palavra de Deus. O céu é eterno, só que o inferno também é eterno. O diabo não vai estar no inferno perturbando, atormentando as pessoas. Ele vai ser atormentado lá também. O inferno foi criado para isso, não para existir um reinado para Satanás, os seus demônios, mas ele foi criado para ele ser atormentado por toda a eternidade. Sabe o que é pior de tudo? É saber que não vai existir mais Deus naquele lugar. Se não buscarmos o caminho dele, voltarmos para o primeiro amor, a glória dele sairá. Se lermos Apocalipse, é um versículo, é uma palavra, é um livro que foi destinado ao que vai acontecer nos últimos dias. E aqui nessa carta é o que está acontecendo nos dias de hoje. O amor está esfriando. O amor das igrejas estão esfriando. Eles têm esquecido do primeiro amor. Na Inglaterra, na Itália, em outros lugares na Europa, como eu disse para vocês, igrejas que revolucionaram, igreja que expandiu o Evangelho de Cristo, hoje viraram bares, boates. A antiga geração esqueceu de instruir a nova geração ao caminho que deve andar. Aqui no Brasil ainda temos essa chance de instruirmos. Ainda não está acontecendo, mas temos que tomar cuidado para não entrar esse esfriamento dentro das igrejas. Não devemos deixar as igrejas esfriarem. As igrejas têm se inchado, têm inchado de pessoas, mas têm esquecido do primeiro amor. Devemos arrumar nossa alma, arrumar o nosso espírito, arrumar os nossos sentimentos que estão bagunçados. Somente Jesus pode transformar as nossas vidas. Somente Jesus pode mudar as nossas vidas. Deus não está procurando pessoas que têm somente mostrado o exterior, mas Ele tem buscado no interior das pessoas. Ele tem buscado os corações das pessoas. Devemos abrir espaço para Ele. Devemos abrir nossos corações e voltar ao princípio de tudo. Devemos voltar para as primeiras obras de Deus. Seguimos firmes enquanto há tempo. Chegará a hora que não vai ter mais tempo. Devemos tomar cuidado. Às vezes, nós achamos que vamos parar de fazer a obra de Deus, porque ainda são jovens ainda. Os jovens têm esse costume de falar: quando eu estiver mais velho, eu vou fazer, eu volto para a casa de Deus, eu busco a Deus. Mas quantos jovens têm morrido antes da hora? Devemos tomar cuidado, pois Deus pode nos chamar a qualquer momento. É como
Como será que estamos? Se eles nos chamar hoje, devemos voltar ao princípio de tudo. Devemos voltar ao princípio que é Cristo Jesus. O tempo vai passando nessa caminhada. É longa, é larga. E às vezes nós damos uma afrouxada, pisando no freio. E é só isso que o diabo está esperando, para nos conhecer, para nos atacar. É uma geração que está doente, espiritualmente, fisicamente. É uma geração que infelizmente não tem buscado esse amor incondicional de Deus. Veja, várias pessoas novas sofrendo depressões, crises de pânico, têm sofrido, porque buscam algo que é momentâneo, têm buscado as coisas que é aqui da terra. Devemos tomar cuidado, sempre seguir as ordenanças, os mandamentos do Senhor. Devemos buscar Ele, que é o nosso Senhor, o único digno e merecedor da nossa vida. Devemos buscar ao Senhor, ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar, para que quando cresça, não mude nesse caminho. Devemos orar pelos nossos filhos, devemos abençoar os nossos filhos. Pai e mãe, temos esse papel de abençoar os nossos filhos. Ele tem que respeitar, filhos que estão aqui nessa noite, tem que respeitar o não do seu pai, porque ele sabe o que é melhor para você. Devemos respeitar as pessoas mais velhas. Devemos manter os ensinamentos de Cristo, manter os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Foi esses dois mandamentos que Jesus focou, mas não ataca os outros mandamentos. Devemos sempre permanecermos seguindo a palavra de Deus, obedecermos a palavra do Senhor. Essa noite de campanha, sexto dia, eu creio que Deus tem algo a mais para te entregar nessa noite. Basta você voltar ao princípio do primeiro amor, voltar ao primeiro caminho, aquilo que você fazia no começo. Deus quer transformar as nossas vidas. Ele quer transformar as nossas vidas. Basta recebermos. A palavra de Deus diz: se achegarmos ao Senhor, Ele nos achegará a vós. É um passo que devemos dar. Devemos nos achegarmos ao Senhor, para que Ele possa vir até nós. O Espírito Santo de Deus está disponível para todos. Basta nós aceitarmos a Ele, a voltar a praticar os primeiros amores. Como eu disse na sexta-feira, a mulher samaritana do poço, onde Jesus pediu a água, ela tinha vários outros
amores. Ela tinha vários outros maridos que ela teve, mas quando ela teve um encontro com Jesus, ela largou todas as outras paixões que ela tinha para seguir somente a Cristo. E ela teve a revelação do Filho do Homem na frente dela. Sobre ela jorrou águas vivas. Que ela, naquele primeiro amor, saiu correndo para contar para aquela cidade quem era Cristo Jesus. Devemos voltar a buscar essa fonte de água viva que jorra para toda a eternidade, que jorra para toda a vida. Ele é Senhor, nosso Deus, nosso Senhor. Pois Ele está de portas abertas, de braços abertos, só esperando o nosso primeiro passo. E vamos buscar ao Senhor. Amém, igreja?